Boa noite. No ar, mais um programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo Emanuel Swedenborg, revelador das doutrinas celestes. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e 72 da TVA. E pode ser assistido também pelo cwbtv.net e pelo arcanocelestes.com. As perguntas podem ser encaminhadas para o nosso e-mail de contato, que é o arcanocelestes@gmail.com, e os livros podem ser solicitados pelo telefone 3027-4741. No programa anterior, nós falamos sobre o estabelecimento de uma igreja, ou seja, de uma dispensação religiosa na Terra, né? Sua ascensão e declínio, chamando também de vastação ou devastação. Hoje nós vamos falar sobre esse processo dentro da igreja cristã. E para nos auxiliar novamente no desenvolvimento desse tema, nós temos mais uma vez em nossa presença o ministro Vicente Nobre, vindo de Jundiaí, lá de São Paulo. Quando e como surgiu a igreja cristã? Boa noite, ministro. Boa noite, Eduardo. Boa noite, nossos amigos de casa. É sempre um prazer poder estar aqui novamente, ajudando na divulgação das doutrinas celestes da nova igreja aqui na cidade de Curitiba. Muito obrigado pelo convite. Bom, Eduardo, a igreja cristã, como o nome sugere, né, ela surgiu com o advento de Cristo, ou seja, o primeiro advento do Senhor Deus, quando ele veio à Terra, tomando então o corpo humano chamado Jesus Cristo, né, ele, no seu período, desde o primeiro dia de nascimento até o último dia de sua passagem nesse mundo, ele fez uma grande obra chamada obra de redenção. Ele redimiu a humanidade dos males nos quais ela havia se afundado por meio da exacerbação ou do exagero ou da, vamos dizer assim, do abuso, né, do seu poder ou do seu livre-arbítrio, né? E o Senhor então veio e resgatou, redimiu toda a humanidade e também salvou aqueles que quisessem ou que escolheram nortear a sua vida de acordo com os ensinamentos que ele pregou durante os 3 anos de ministério terreno, né? Mas essa obra então dividida em 2 pontos: redenção da humanidade, mesmo daqueles que não sabiam de sua presença no mundo, ou que não sabiam que ele viria a esse mundo. Todos foram beneficiados, porque ele venceu todos os infernos, através de vitória em todas e cada uma das tentações às quais ele foi submetido. Ele redimiu então a humanidade. Salvou, como eu disse, aqueles que quiseram seguir os seus passos, né? E um dos efeitos desse trabalho do Senhor foi a instauração da igreja cristã, né? Uma igreja que foi instaurada com remanescentes, com pessoas que vieram da igreja israelita. Essa igreja cristã, então, ou essa dispensação religiosa chamada igreja cristã, passou a ser o coração e os pulmões da igreja que havia sobre a terra naquela época. Então, aquele corpo chamado de igreja cristã, né, tinha todos os membros, ou as pessoas que estavam na Índia, na China, em todas as partes habitadas do planeta, formavam aquele corpo, aquela igreja, mesmo não sabendo que eles estavam fazendo parte daquele corpo. Eram alimentados pelo influxo de sabedoria e de amor que fluía através dessa igreja para as demais igrejas do planeta. Exatamente. Então, o Senhor estabeleceu essa igreja com remanescentes da igreja israelita. A gente pode citar alguns exemplos ali: Maria e José, que eram pessoas fiéis, que esperavam a vinda do Messias, principalmente Maria e José, que tinham todo um plano de vida e que foi completamente mudado, porque Maria achou-se grávida mesmo antes de conhecer José, né? Mudou todo o plano de vida e ela se submeteu. José, que queria fugir, mas ele, por orientação divina, aceitou ficar ao lado de sua esposa. A gente tem também Isabel e a prima de Maria e o seu esposo, os apóstolos, né? Então são pessoas que o Senhor tirou da igreja israelita, né, ou usou,
que já tinha uma base de vida, já tinha uma certa caridade, já tinha uma prática diferente do restante das outras pessoas. Não tinham se corrompido ainda Exato. com aquela queda da igreja judaica. Né? Exato. Tanto sim que o Senhor fala de Maria, né, que ela era bendita, né, o anjo fala, bendita entre todas as mulheres, porque era uma das pessoas que manteve-se num padrão, né, que seria possível, a partir daquilo ali, construir uma nova igreja, né, chamada Igreja Cristã. A igreja israelita perde o seu posto de centro do influxo divino sobre toda a terra, passa para a periferia, né, é ainda beneficiada por aquele movimento divino sobre a terra, mas deixa de ser o centro. Aquele grupo de 12 homens ali que se expandiu depois para 70, logo depois que o Senhor chama, né, os 70 discípulos, depois tem, na época da igreja primitiva, aquele grupo passa a ser então o centro. Mas a gente vê que é uma igreja, né, que durou pouquíssimo tempo, aquela dispensação religiosa. Uma igreja que começa seguindo e conhecendo o Senhor Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. No final, quando o Senhor, após a morte, ele ressurge para os discípulos e os discípulos reconhecem como Deus e Senhor, não mais como um profeta, não mais como um rabi, como um mestre. Isso. E Tomé, que era o discípulo que duvidou, que as famosas dúvidas de Tomé, e no qual nós tratamos num programa anterior com o reverendo Andy, que falava justamente, logo depois da Páscoa, desse 8º dia após a ressurreição do Senhor. Então, quando Tomé vai lá e toca nas chagas, né, e no lado, né, e vê que realmente aquilo é o corpo que ressuscitou, não somente o Espírito. E o Senhor também come mel e peixe, né? E tudo isso, então, mostra, né, que esse discípulo, que é o que mais duvidou, né, é o que tem também a definição principal, porque nenhum dos outros discípulos chegaram à conclusão que ele chegou. Exato. Meu Senhor e meu Deus. Exato. E aí desse cerne, né, puro, vamos dizer assim, como a gente falou no programa passado, né, numa aurora, o dia nascendo, a luz entrando, né, de uma caridade pura, começa então ali a igreja. Os discípulos, eles vão, né, logo em seguida, esses atos são relatados no livro dos Atos dos Apóstolos, né? É a igreja primitiva, as pessoas se reúnem, vendem o que têm, vão morar juntas, compartilham, têm os seus problemas, mas é uma igreja que dura um certo tempo. Né? E por outro lado, ela também é perseguida. Ao mesmo tempo ela é perseguida, o inimigo vem de fora, né? E ela se mantém unida, né, em virtude disso. Né? Exatamente. E aí ela entra, a gente vai ver um pouco mais adiante, né? Ela entra logo, talvez, a gente calcula, não sei, talvez 200, 250 anos, né? Porque em 325 acontece o Concílio de Nicéia, que já é a perversão de tudo o que havia sido feito. Né? Nicéia vem como seu erro principal do concílio ali, é separar o Senhor Jesus Cristo em 3 pessoas distintas, corromper completamente a visão que se tinha perfeita de Tomé, que dura apenas, né, 325 anos, oficialmente, mas que poderia ter acabado antes, pela maldade do homem. Né? E o Senhor sabia disso, como nós falamos, não foi nenhuma surpresa, o Senhor sabia desse declínio, porque isso era já uma coisa recorrente nas outras igrejas que existiram sobre a terra. E eu gostaria de ler em Mateus 24, versos 4 a 8, que diz assim, essa ciência que o Senhor tinha do declínio dessa igreja. Ele fala: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. O Senhor estava ainda aqui nessa terra, e ele já sabia, ele já dizia aos seus apóstolos, né? Já esse sermão faz parte do sermão profético, né? Que ele, dizendo do fim dessa igreja que ele mesmo estava estabelecendo, né? É uma igreja que dura no entendimento da nova igreja,
pela revelação do sentido interno da palavra, até o século XVIII, né, porque ali é um ponto onde não havia, né, na verdade o ponto mais negro da história da igreja cristã foi na Idade Média. A gente fala da Inquisição, das cruzadas, de tantas coisas bárbaras que eram praticadas. Da infalibilidade papal, das indulgências, exato, né, da questão da santificação ou da excomunhão, né, no caso a autoridade papal tinha esse poder de jogar o elemento no inferno, ou então de canonizar, como ainda hoje tem, né? Mas, e ainda assim, esses pontos são pontos, vamos dizer, doutrinais, são pontos teológicos. Sim. Agora, você imagina na prática como era. A gente sabe, a história prova isso, não é? Ninguém está inventando isso. Porque eles chegavam num país que era considerado pagão, mas que na verdade tinha uma vida até melhor do que o cristão daquela época, né? Uma vida diante do divino melhor. E eles entram e simplesmente cometem atrocidades em nome de uma religião que deveria ser a religião da paz. Mas a intenção por trás daquilo era apenas o domínio econômico, né? E a expansão para que aquela igreja cristã permanecesse cada vez mais forte e por muito mais tempo no poder. Uma igreja infalível, né, que nunca iria cair. Mas a gente sabe, os danos causados por essa perversão, as piores atrocidades cometidas na história da humanidade recente, nos últimos 2000 anos, né, ou nos últimos 1700 anos, né, mais precisamente, foram cometidas em nome dessa tal, né, dispensação religiosa chamada Igreja Cristã, não a igreja em si, mas das pessoas que se atribuíram, né, o poder de Deus, que se colocaram no lugar, que, como fala, né, de forma vicária, colocaram-se no lugar do Senhor Deus e agiram com suas próprias mãos. As guerras, as atrocidades, a escravidão, né, a destruição de povos inteiros, foi toda proveniente dessa perversão, onde não havia mais nada da caridade, nada de bem dentro dessa igreja. Apenas fatos, apenas conhecimentos teológicos, apenas interpretação literal da palavra, né, e sempre escondendo do povo, né, aquilo que o povo deveria saber, para que não perdesse o poder. E isso culminou, na verdade, eu acho que o final da igreja cristã culminou com a proibição da própria palavra, né, da divulgação da própria palavra, né? Ou seja, ela era só objeto de verificação e estudo dos prelados. Exato. Né? Exato. E as bulas que passaram a ser né, em substituição a toda a doutrina que está ali na palavra, as bulas papais que passaram a ser a palavra final. Né, e além disso, a doutrina ou o entendimento pernicioso da palavra, da salvação pela fé só, que no entendimento da nova igreja é representado pelo dragão no Apocalipse. O dragão representa, não é uma nação, não é o povo, não é determinado povo. A gente vê as pessoas patinando em cima da letra da palavra, tentando entender o que está escrito no Apocalipse apenas pelo sentido literal, né, sem saber que existe uma história lá por dentro, que a palavra do Senhor é espírito e vida, né? Aí tentando dar nome aos bois, né, o nome aos dragões, na verdade. Tentando estabelecer esses fatos que são totalmente espirituais, ocorridos no mundo espiritual, com fatos do mundo natural. Exato, Segunda Guerra, Hitler, Mussolini. E né? cada vez a besta muda de nome, ou muda de local, ou aquela besta que se falava que era aquela pessoa agora morre, já é outra. Já muda para outra, porque não deu certo aquela previsão, ou aquela interpretação, né? E dentro de tudo isso aí, como a gente estava falando, entra o dragão, que é a doutrina perniciosa da salvação pela fé só. Que basta que o homem creia para que seja salvo. Eliminando então, as obras, né? Eliminando então completamente a necessidade de o homem trabalhar. Ele não precisa, ele fica aberto, né? Aqueles que vão ser salvos, aquele que vai danado à perdição vai ser perdido mesmo, e os que vão ser salvos, ele precisa apenas crer que no momento certo ele vai ser colocado no estado de felicidade eterna. Mesmo que a sua vida não esteja de acordo com a própria pessoa que ensinou, com o próprio ensinamento de Cristo. Né? Essa é talvez a pior coisa que foi ensinada dentro da igreja. Sem contar na predestinação. Os Escritos falam que essa parece que é em Ezequiel, que tem uma profecia sobre isso, que não existiu aberração
ou dano maior para a igreja cristã do que essa doutrina da predestinação. Porque é uma doutrina que pega milhões de pessoas que são boas, mas eles não foram predestinados ao céu e joga-as no inferno, e pegam pessoas que têm uma vida completamente perdida, mas se ele foi predestinado ao céu, ele vai ser elevado ao céu. Então esse é o filho monstruoso da salvação pela fé só, diria assim, né? E eu queria que você comentasse também, Eduardo, né, passando para você a palavra, né, quando a igreja chegou nesse ponto de total falta de caridade, né, que já estava a perigosa situação do homem, queria que você colocasse, sob o ponto de vista da nova igreja, o que ocorreu então. Então, essa história de apocalíptica, né, que muitas pessoas ainda creem que a Terra, para que o apocalipse ocorra, né, a Terra vai ter que ser destruída, os céus terão que ser destruídos e darão lugar a uma nova Terra e a um novo céu. Na verdade, são alegorias, né, são correspondências, né, como nós constantemente falamos aqui nos nossos programas. Todas essas coisas que foram escritas num sentido natural para os homens são também escritas no sentido espiritual para os anjos e os espíritos, que então que estabelece uma conexão entre o plano natural e o plano espiritual. Então a nova igreja não crê numa destruição do mundo físico para que haja esse juízo final, né? Na verdade, esse juízo final se estabeleceu na própria igreja, né? Ele determina o fim final de uma dispensação religiosa, quando ela chega na noite, né, na escuridão mais intensa da sua jornada, né, e ela não serve mais, né, ela simplesmente é como uma casca que ainda mantém uma certa proeminência no mundo, por causa muitas vezes do poder financeiro e da tradição, mas que na doutrina mesmo, a fé e o amor das pessoas praticamente já não existem. Exato. E, logicamente, há sempre aquelas pessoas, como nós falamos anteriormente, que permanecem fiéis ao que o Senhor falou e permanecem fiéis à própria palavra, né? Porque a palavra é atemporal, né? Então, a pessoa que vive bem por Deus, que procura fugir dos males, porque são pecados contra o próximo e contra o Senhor, né, e procura fazer os bens porque são agradáveis a Deus, essa pessoa permanece, a despeito de todo o declínio da igreja, ela permanece fiel, e essa nova igreja vai surgir desses poucos remanescentes que não se corromperam, né, com essa velha igreja. Exato. Né? E isso é citado constantemente no Apocalipse, né, daqueles que de vestes brancas, que não se corromperam, que dali, né, são os escolhidos, eles são tirados do meio daquela, como dizer, aquele todo o pandemônio que acontece no juízo final, eles são afastados. São aquelas almas também colocadas embaixo do altar que ficam pedindo ao Senhor até quando, ou seja, até quando esse estado de perdição da igreja vai durar. E o Senhor depois, né, que acontece o juízo final, que no entendimento da nova igreja aconteceu em 1757, não nesse mundo. Porque crer que o juízo final vai acontecer de acordo com o que está na letra da palavra, também não é muito racional. Também não é uma forma correta de se entender a palavra. A gente pega um pequeno exemplo. João fala no Apocalipse, né, que ele viu 1/3 das estrelas caindo na terra. Isso é fisicamente impossível, matematicamente pontinha numa impossível. igreja já é suficiente. De uma estrela, uma né? estrela. É matematicamente impossível. Então, não é descrer da palavra. A palavra é santa, pura, né? Mas é entender a palavra de uma forma mais racional, para que o homem saia da sua escuridão, de achar que vai haver um juízo final, que as coisas vão acontecer do jeito que estão ali, e entender que aquilo já aconteceu, que o juízo vai acontecer na vida de cada um, no momento que ele deixa esse mundo. Nós fazemos constantes juízos, e o juízo vai acontecer quando a gente deixar esse mundo. O grande juízo final, previsto no Apocalipse, aconteceu em cima da igreja cristã. A igreja cristã deixou de existir no mundo espiritual, e o Senhor estabeleceu, como você falou, com os remanescentes, com aquelas almas debaixo do altar, uma nova igreja cristã, uma nova dispensação, para a qual ele pode revelar as coisas
que ele não podia falar quando veio a esse mundo. Ele mesmo disse: ainda tenho muitas coisas para vos falar, mas ainda não podeis compreender. Quais são essas coisas? São a revelação do sentido interno da palavra que ele faz na sua segunda vinda, que está disponível hoje, né, nesses livros da revelação do sentido interno, que nós temos na Nova Igreja, disponíveis aqui em Curitiba, lá na livraria Alexandria, né, diga-se de passagem. E essa igreja hoje, como você bem falou, ela existe hoje, mas é como se fosse um corpo que está nos seus últimos reflexos, né, já morto, mas que reflexos musculares, né, mas sem nenhuma vida, né? Ou a gente pode pensar com uma estrela que já se apagou há muito tempo, que a luz dela ainda nos chega, mas ela já não está lá, já não existe. Essa igreja cristã, do jeito que a gente entende, e cada um que está assistindo agora pode provar isso pela sua própria experiência, ela já deixou de existir, ela já está morta. Existe uma nova igreja que está sendo instalada ou estabelecida no coração daqueles que acreditam que existe um Deus, um ser superior, e vivem de acordo com os princípios, os desígnios, por amor ao próximo. Onde está essa igreja? Qual é a placa? E quem está lá? Se está dentro de uma igreja ou outra, a gente não sabe. É o Senhor que olha lá de cima e vê os que são parte desse corpo novo, que é a igreja que vai perdurar por toda a eternidade. Essa sim, ela é destinada a durar, diferente das outras igrejas que existiram sobre a terra. Não é o grupo da Nova Igreja de Curitiba, a gente não está falando aqui de 4 paredes. A gente está falando de uma dispensação religiosa que nasceu já na plenitude, ou seja, nasceu contrário, que nasceu num momento escuro, que está caminhando num dia radiante, né? Contrário das outras, de todas as igrejas, num entendimento completo e profundo da letra da palavra, e que já está tendo efeitos na história, na humanidade. A gente vê que depois do juízo final, quantas coisas aconteceram? Tem a Revolução Industrial, tem o fim da escravidão, tem todos os inventos, tem a Revolução Francesa, tem os inventos, né, os avanços da medicina, todos acontecidos após o juízo final. Que, embora as pessoas podem não crer, mas eles estão experimentando efeitos desse juízo final e dessa nova igreja que já existe nesse mundo. E para a qual todos estão convidados, né, através da leitura dos livros, da doutrina celeste da nova igreja, entrar com o entendimento no mistério da fé, para que possa entrar no entendimento racional. Não é deixar a sua igreja, abandonar a sua igreja, não é nada disso. Mas é entender a palavra de uma forma racional, para que ela ganhe vida. Porque sem isso, ela é apenas um livro estranho. Para alguns, um livro de fanatismo, para outros, um livro para enganar bobo, né? Mas com a doutrina celeste, é um livro que pode nos trazer vida e muita luz para o nosso entendimento. Faz significado para a vida das pessoas, né? Exato. E essa nova igreja ao qual o ministro se refere, ela, e como ele bem colocou, né, ela não está, nós não podemos localizar, ela está aqui, né, na nova igreja de Curitiba, ou ela está lá na nova igreja de Jundiaí, ou está lá no Rio de Janeiro, ou está nos Estados Unidos. Ela não é propriedade física, né? Ela é uma coisa que tem que se estabelecer no mundo espiritual. E se a pessoa vive bem por Deus, fugindo dos males, porque são pecados contra ele e contra o próximo, e a pessoa busca fazer os bens porque são agradáveis a Deus, ela já está vivendo neste mundo essa igreja espiritual. E isso não depende de estar ou não estar na nova igreja. Exato. A pessoa pode ser católica, estar muito bem, mesmo que esteja ainda com os reflexos dessas falsidades que nós descrevemos aqui, mas se a pessoa for uma pessoa consciente, honesta, justa, sincera, procura fazer o bem, né, e ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ela já está construindo a nova igreja dentro dela. Exatamente, né? Porque é um novo corpo, uma nova dispensação religiosa, um novo corpo sobre a terra. Como a gente falou, o coração e os pulmões, onde as pessoas leem esse ensinamento, né, e conhecem o Senhor como próprio Deus, e o restante do corpo, nossos irmãos
budistas, nossos irmãos muçulmanos, nossos irmãos hinduístas, que vivem bem por causa da religião e amam ao próximo, já fazem parte desse corpo. O que a gente faz, o convite, é que para as pessoas aprofundarem um pouquinho mais nesse corpo, um pouquinho mais na letra da palavra, sem excluir, obviamente, né, ninguém, não é exclusão, mas é, pelo contrário, é uma inclusão e um convite, como o Senhor fala em Apocalipse, vem e vê, porque Ele faz novas todas as coisas. Esse é o convite à nova igreja que nós fazemos, ao entendimento racional da palavra. Muito bem. Então, com essas explicações finais do ministro Vicente Nobre, nós agradecemos a presença dele, mais uma vez aqui em Curitiba, e agradecemos também a presença de vocês, que são o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.